estamos de volta com o Observatório da Imprensa. O tema da edição de hoje é o silêncio da mídia sobre os fatos que ocorrem bem longe das redações dos grandes jornais e TVs do país. Mas com todos esses fatos relacionados com a Amazônia, como anda a nossa imagem junto à imprensa internacional? Quem nos conta dos Estados Unidos é o correspondente Lucas Mendes. Diniz, é difícil precisar o ano, mas a cobertura da Amazônia começou a encolher na imprensa americana já durante a presidência do Fernando Henrique Cardoso. Talvez porque as queimadas e outros problemas da Amazônia pareciam diminuir. Depois, durante a administração Bush, houve uma redução na importância do meio ambiente e da culpa do homem na mudança climática. Outro motivo foi o corte de despesas na mídia americana para coberturas internacionais. Mas a melhor explicação é o sucesso da economia brasileira, o Brasil emergente. É raro um dia sem uma notícia sobre o Brasil no Financial Times e no Wall Street Journal, ou uma semana sem Brasil no Economist. E o tom é bem mais positivo do que negativo. Diniz, os assuntos recentes que receberam grande cobertura na imprensa brasileira, como os protestos contra a represa do Xingu e os assassinatos na Amazônia, receberam um espaço pequeno na mídia americana, um quarto de página no Times e nos outros grandes jornais. Um evento recente em Manaus, com a presença do ex-presidente Bill Clinton e do Richard Branson, da Virgin, não recebeu mais do que notas fora da imprensa verde. O foco da mídia americana mudou do verde da Amazônia para o verde do dólar e para o real. Sérgio Abrantes, o Lucas Mendes, com a experiência que ele tem de jornalismo e de estar em Nova York, né, toca nesse ponto, né? Quer dizer, as pessoas, o mundo todo, esperam um Brasil cheio de progresso entre aspas, não é? Nós mesmos aqui no Sul estamos pensando, apostando num progresso e de repente nós estamos vendo o preço desse progresso, né? Quer dizer, essa distância entre a realidade e esse imaginário que se coloca em torno do Brasil, como é que você vê isso, né? Olha, é um problema complicado mesmo, porque é um problema na própria cobertura brasileira, né? A gente acaba muito envolvido na coisa do progresso, na coisa das vitórias, etc., e não conseguimos ver essas conexões. O preço e as consequências de deixar que as coisas aconteçam como elas estão acontecendo, né? Por exemplo, fronteiras muito difusas entre velhas práticas e novas práticas, entre o legal e o ilegal, entre o formal e o informal, né? Agora, de fato, houve um recuo na cobertura ambiental em geral na imprensa dos Estados Unidos. Isso é fato. E isso ficou muito nos blogs, né? Quer dizer, há um blog, por exemplo, chamado Manga Bay, cujo responsável, inclusive, Manga Bay, que é responsabilidade, ele cobre florestas tropicais, Brasil, Indonésia, Malásia, Congo. E o responsável tem um nome muito curioso, que é o Rhett Butler. O pai dele devia ser apaixonado pelo Vento Levou, mas ele cobre muito sistematicamente. Agora, o Guardian dá muito espaço, o jornal britânico dá muito espaço, e voltou a crescer com essa descoberta da importância da Amazônia no complexo climático, né? Mundial, né? Mundial. E a Amazônia hoje, o que me espanta na cobertura, Diniz, é o seguinte, é que qualquer ângulo que a gente olhe, ela está na agenda, ela está na pauta, ela é nacional e global, né? Se a gente pensa em mudança climática com desmatamento, ela está na pauta. Se a gente pensa em conservação de biodiversidade, ela está na pauta. Se a gente pensa em conflitos com muita morte no campo, ela está na pauta, né? Se a gente pensa em conflito entre o avanço da fronteira e a necessidade de preservação, e a necessidade de ter uma economia mais verde, etc., ela está na pauta. Então, evidentemente, tem que cair a ficha, quer dizer, é preciso cobrir a Amazônia direito. Temos aqui uma pergunta do Flávio Lessa, enviado com imagem pela internet. Boa noite. Qual a maior dificuldade que os grandes jornais e a grande mídia do Sudeste em geral enfrentam ao tentar cobrir acontecimentos no norte do Brasil? Desinteresse de seu público-alvo ou os perigos provenientes daquela área sem lei? Professor Alfredo Wagner,
A pergunta eu queria dirigir para o senhor. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão e convidá-los a pensar sobre a relação entre Congresso Nacional e imprensa local. Por exemplo, há senadores que têm preponderância no controle de imprensa ou preponderância na imprensa regional, não é só em Alagoas. No Maranhão, senador e ministro controla a imprensa. No Pará, senador controla parte da imprensa e grupos vinculados a 2 deputados controlam a outra parte. No Amazonas, ex-senador. Em Roraima, senador. Então nós temos uma relação partidária com a veiculação de informações. Mas essa partidária, no caso brasileiro, pela própria sociologia dos nossos partidos, ela veicula uma coalizão de interesses. De interesses, muitas vezes, que são menores em relação àqueles do conjunto da sociedade. Então isso acaba transmitindo um tipo de pauta, quer dizer, as questões que são pautadas são as questões que estão vinculadas a essa coalizão de interesses, que é geralmente uma coalizão conservadora, apoiada na concentração da propriedade fundiária, apoiada, então, nessa forma de transformação que hoje esposa o colonialismo verde, que já se fala em estrangeirização, já temos esse termo, estrangeirização das terras da Amazônia, que explica também por que a mídia internacional mudou a sua posição, porque os interesses também internacionais, eles passaram a estar muito presentes face ao estoque de terras. E o Estado leiloou o estoque de terras públicas, está leiloando, e de uma maneira indevida, que inclusive foi arguída como inconstitucional, a Lei 11.952, pelo Ministério Público Federal. Há um belíssimo parecer da doutora Débora Duprá a respeito, que pega a MP 458, conhecida como MP da grilagem, que afeta o estoque de terras públicas. E os estrangeiros estão presentes nesses atos, como estão presentes na veiculação que a imprensa faz desses atos. Convido-os a pensar sobre isso, essas relações. Afra, tem esse assunto lembrado pelo professor Alfredo Wagner, que é essa relação, os senadores que têm poder, não é? A Câmara Alta, eles são donos são pequenos barões, coronéis eletrônicos, dominam a opinião pública das suas regiões, tem uma grande força política junto ao governo federal, que precisa de apoio legislativo, e aí você tem uma bola de neve. Agora, aí já não adianta cobrir o fato sob o ponto de vista ambientalista, tem que cobrir no Congresso, com a reportagem política, não é? Exatamente, Diniz. A gente tem, enfim, gente que cobre só política e gente que cobre só meio ambiente, mas muitas vezes essas coisas se misturam. Na questão do Código Florestal, isso aconteceu. Enfim, muita gente que cobria política, cobria a Câmara, o Congresso, acabou também relatando as informações para a gente, que cobre meio ambiente, a gente escrevia textos juntos. Enfim, tem um bastidor político por trás que é muito importante a gente entender para escrever esse tipo de texto, né? Agora, sobre a questão de como o país é visto internacionalmente, eu só queria acrescentar o seguinte, que eu venho cobrindo as conferências do clima, né, da ONU, tem sido no exterior, enfim, e muitos jornalistas, converso com muitos jornalistas, e a imagem do país estava boa, porque a gente vinha tendo queda no desmatamento nos últimos anos, o país aceitou adotar metas, né, de corte de emissões de gases de efeito estufa, de CO2, enfim, assumiu essa postura nessas reuniões de clima. Então a imagem do Brasil ficou positiva, e a gente tem no ano que vem a Rio+20, então o Brasil volta de novo, vai com certeza estar nos holofotes, enfim, até lá. Agora eu acho que isso pode repercutir, tudo isso que vem acontecendo agora pode ser um balde de água fria, enfim, pode, mesmo que tardiamente, repercutir negativamente de novo no exterior, e é bom a gente, enfim, o governo retomar as coisas boas que vinham acontecendo, né? Porque lá fora a imagem realmente estava positiva até o ano passado. Sérgio Abranches, você também tem viajado, esteve em Copenhague, você acompanha tudo isso.
essa imagem positiva perdeu-se, como é que se recupera? Recupera a nosso favor, não com o ponto de vista da imprensa americana, né? Por exemplo, eu tenho informações dessa reunião preparatória para a reunião da COP17, que vai ser na África do Sul, em Durban, no final do ano, que está acontecendo agora em Bonn. E uma das coisas que ficou claro é que o Brasil foi muito cobrado lá por causa desses eventos agora mais recentes na Amazônia, né? E isso, obviamente, acaba caindo também numa dinâmica de interesses lá, por exemplo, de países que querem que o Brasil assuma compromissos mais sólidos, etc. Como é que recupera? Eu acho que recupera adotando efetivamente uma nova política para a Amazônia, que entenda a Amazônia em todos os seus contextos. Complexo. Complexa, ela é tão diversa quanto a sua biodiversidade. E ela precisa de ser entendida nessa diversidade, e é preciso que as forças políticas e econômicas do Brasil assumam o seu papel, quer dizer, eles já têm interesses lá, mas comecem a discutir efetivamente um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia, que certamente não é esse que está posto lá, de grandes obras, de agropecuária extensiva. Isso não vai desenvolver a Amazônia. Há um estudo muito bom do Adalberto Veríssimo no Amazon, que ele mostra que há um ciclo claro. Essas frentes entram, desmatam, trazem alguma prosperidade e depois vão embora e deixam poeira e pobreza, né? Isso não é sustentável, nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista econômico para a região. A região precisa de um modelo de desenvolvimento que seja compatível com a conservação da floresta e com a exploração da riqueza da floresta. Eu queria pedir ao professor Alfredo Wagner, que veio de Manaus especialmente para esse programa, temos 1 minuto e meio para suas conclusões, para sua palavra final, mas eu vou ter que interrompê-lo se ultrapassar. Por favor. Eu gostaria muito que para esse novo modelo se inspirasse bastante na experiência concreta, nas realidades localizadas de indígenas, de quilombolas, de quebradeiros de coco-babaçu. Elas têm muito a ensinar a uma sociedade em crescimento e em transformação. E elas não significam, essas experiências, o passado ou o atraso. Elas significam o futuro e o progresso. Porque nós conservaremos, como esses povos estão conservando e essas comunidades, o conjunto de recursos naturais transformados e servindo ao abastecimento das cidades, diretamente vinculado, através dos conhecimentos tradicionais, à transformação dos próprios produtos que eles estão fazendo uso, quer dizer, consoante a Organização Mundial de Produção Intelectual, de Propriedade Intelectual, quer dizer, desdizendo todo esse modelo concentracionista, violento, autoritário, que ainda é remanescente da sociedade colonial. E que nós queremos impor isso como se fosse o futuro do país. Na verdade, isso é o atraso. E a jornalista muito bem pontuou que, nesses últimos meses, se agravou essa tendência. Embora eu não concorde com essa teoria do ciclo, eu acho que nós estamos diante de uma reestruturação formal do mercado de terras, deliberadamente construída desde 2 anos atrás, desde julho de 2009. É ela que provoca isso, porque ela libertou das amarras essas terras. Ela colocou 70 milhões de hectares de terras públicas ao alcance de interesse privado. Vou ter que interromper, chegamos ao final do programa, quero agradecer a presença dos jornalistas Sérgio Abranches e Afra Balazina e do professor Alfredo Wagner. E na semana que vem vamos tratar do relacionamento da mídia tradicional com o Twitter, o Facebook e outras novas mídias, suas vantagens e suas desvantagens. Você já pode mandar a sua pergunta pela internet. As instruções estão no nosso site www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.